Shalom, bom dia. Que bom ter você aqui no canal Teologando com o Bispo Daniel. Alegria poder falar da Bíblia Sagrada, das Escrituras com você em nosso canal. Aproveitando, se ainda não se inscreveu, se inscreva. Se já é inscrito no canal, tem gostado dos conteúdos, clica. Se você é inscrito no canal, tem gostado dos conteúdos, tem crescido, compartilhe. E se quiser clicar no sininho, é ótimo. Sempre que houver vídeo novo, você será notificado pela plataforma do YouTube. Hoje queremos falar sobre oração. Nosso fundamento para a ministração de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículo 1. O que diz lá? Diz que certa vez Jesus estava orando em determinado lugar. E um dos discípulos foi até ele e falou: Mestre, ensina-nos a orar, como João fez com os discípulos dele. Bom, eu queria fazer importantes observações iniciais acerca da importância da oração. Em primeiro lugar, oração é tão importante que Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente homem, ele orava. O que me leva a compreender é que o texto escrito pelo apóstolo Paulo, que Jesus, sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, antes ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, ele se humilhou. Bom, esse texto, conjugado com a vida de oração de Jesus, vai mostrar que eu e você não sobrevivemos sem oração. Aliás, como gosta de dizer Reverendo Augusto Nicodemos, oração é para os fracos, é por isso que eu oro. Eu concordo com ele. Eu também sou fraco e também é por isso que eu oro. Oração é para os fracos. Aliás, se você concorda com isso, deixa seu comentário aí ao final do vídeo, o que você pensa acerca da oração. Olha só, Jesus, ele desce do céu, desce da glória, ele desce do trono e ele assume uma forma humana. O verbo se encarna, o verbo encarnado, João fala sobre isso. E vem tabernacular entre os homens, ele vem caminhar no meio dos seres humanos. O imortal veio agir como se mortal fosse, como se fosse finito. O Pai da eternidade agiu como se não fosse eterno. E para que pudesse sobreviver e para que pudesse cumprir a missão que o Pai lhe havia dado, Jesus orava. A questão é, você tem orado para que a missão que Deus lhe deu aconteça? E aconteça em tempo oportuno? E aconteça na perspectiva que Deus quer que aconteça? Ou você tem negligenciado a vida de oração? A vida de oração é importante ao ponto de João Batista, aquele que veio cheio do Espírito de Deus, tomado por um poder incrível ao ponto de abrir a boca profeticamente em um mundo de absoluto silêncio por mais de 400 anos concernente a uma voz profética. Então imagine o poder do Espírito investido na pessoa de João Batista, no profeta, no homem João Batista. Ele abre a boca, ele prega, ele confronta o pecado, ele confronta autoridades, e nós sabemos que ele vem como aquele que vai abrindo o caminho para que o rei se apresente, se revele. E João tinha vida de oração. Segundo o discípulo de Jesus, no registro de Lucas 11:1, ele tinha vida de oração e ele ensinava aqueles a quem discipulava a orarem também. Quer dizer, a oração, ela precisa ser algo que eu viva
e depois que eu ensine os outros a viverem também. Porque não adianta eu dizer que oro se eu não oro. E não adianta eu querer ensinar os outros a orarem se eu mesmo não tiver vida de oração. Oração é prática, oração é exercício, é executar a sua fé. Nós precisamos compreender que Lucas está revelando para nós, está falando para nós que Jesus vivia em oração. E o impacto na vida dele e na vida de quem estava perto dele era um impacto gigantesco. Eles chegam ao ponto de ir até ele e eles não estão pedindo me ensine a pregar, ou me ensine a curar, ou me ensine a expulsar demônio. Não, eles estão pedindo me ensine a orar. O que teria feito esse discípulo procurar Jesus para pedir isso? Eu imagino que a prática da oração em Jesus era tão grande, era um hábito tão forte, que eles começaram a compreender o seguinte: ele nada faz sem antes orar. E depois de tudo o que ele fez, ele volta e ora outra vez. E muitas vezes, enquanto está fazendo, ele ora também. E o que eles vão então concluir? O segredo de Jesus é a oração. Bom, oração é um aprendizado espiritual. Ninguém começa orando bem, orando bonito, orando sem se perder, ou sem gaguejar, ou sem, assim, ficar inseguro quanto ao que falar ou não falar. Não existe isso. Oração é treino, você precisa treinar. Oração é relacionamento com Deus, não é uma técnica. Poderíamos externar aqui várias técnicas, ainda citar textos bíblicos, claro que sim, mas do que adianta se o seu coração não arder e não queimar para que você ore? Adianta nada. A verdadeira escola da oração é joelho dobrado no chão, é você se render, se humilhar, e é ali, rendido no chão, que o Espírito Santo começa a ensinar o que ninguém pode ensinar a você. Eu e você temos que aprender a trazer para dentro da nossa cultura o que chamamos de devocional, de meditação. E quando estivermos meditando, precisamos aprender que toda aquela meditação, aquele estudo do texto bíblico, ele é excelente, ele é insubstituível, mas ele se torna poderoso quando depois de meditar eu me coloco a orar. Imagine Pedro observando o mestre a orar, observando o mestre orando e se conectando com o Pai e mantendo a conexão. Imagine João observando, imagine Tiago observando, imagine Judas observando, imagine Natanael observando, porque todos eles eram testemunhas fidedignas. O nosso mestre tem vida de oração. Ele não tem vida de apenas explanação, propaganda. Não, é atitude, é prática. Talvez você tenha orado e parado de orar. Talvez você tenha caído em alguma armadilha da alma, ou do inimigo, ou de movimentos, ou de seitas, concernente a quê? A pensar assim: eu não senti nada, a oração não valeu de nada. Eu não tive visão, então eu não tenho que orar, eu não tenho intimidade. Mas isso não existe. Não tem fundamento bíblico acreditar que eu tenho que sentir na oração para depois eu voltar e orar de novo. Não há respaldo teológico para afirmar que se eu não sentir, se eu não ver, se eu não ouvir Deus falando comigo, significa que a minha oração não funcionou. E se ela não funcionou, eu vou parar de orar. Não tem como arguir alguém porque você orou e não ficou arrepiado, ou você orou e não lacrimejou os olhos. Não é isso. Oração não é sentimento.
Oração é uma identidade, é uma identificação. Oração é uma necessidade, sem a qual todas as suas bases serão destruídas. Por isso, que essa palavra lhe visite hoje. Que você se concentre em Lucas 11:1 e que você coloque os joelhos no chão e que você se coloque a orar. Eu desejo a você, nesta sexta-feira, 14 de novembro de 2025, um dia cheio da graça, da misericórdia, do poder e da bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo forte no seu coração. Prazer ter você em nosso canal. Shalom.